Estamos praticamente começando o ano. Já passou um mês, eu sei. Mas tem muita gente que, depois que as férias entraram, hoje é o primeiro dia. Para mim também é o primeiro dia onde eu estou trazendo a primeira mensagem para a igreja. Então, eu diria que nós estamos iniciando o ano eclesiástico da nossa igreja. E eu estou com uma curiosidade. Quantos de vocês fizeram ou escreveram as resoluções para a sua vida, para a sua família em 2025? Os propósitos. Quantos aqui fizeram os propósitos especiais para o ano 2025? Quero ver a mão. Só vocês? Tem mais gente? Muito bom, pode abaixar. Agora não precisa responder, tá bom? Quantos estão cumprindo os propósitos pelos quais tomou a decisão no início do ano? Não precisa responder. Eu fiz os meus e sei que alguns dos propósitos que eu defini, eu não consegui cumprir até agora. Mas é comum, tanto o descumprimento quanto o desejo de ter propósitos de vida, resoluções pelas quais vamos lutar em um novo ano. É tão comum, eu vou pedir o Samuel para passar a próxima tela, que existem pesquisas. Que trabalham e tentam identificar quais são as principais resoluções que as pessoas fazem para a vida, para o novo ano, e essa pesquisa aconteceu em 2023. A fonte ali é uma organização chamada Statista, obviamente foi feita apenas nos Estados Unidos. 59% das pessoas americanas, dessas pessoas entrevistadas, disseram que iriam economizar mais dinheiro em 2024. Estou usando 2024 porque a pesquisa foi em 2023. 50% disseram que iriam e estavam determinados a exercitar mais naquele novo ano. 47% comer de forma mais saudável. 40% passar mais tempo com a família e amigos. 35% disseram que queriam perder peso. E outros 19% passar menos tempo nas redes sociais. Eu não tenho dúvidas de que essas resoluções são boas. Ficar menos tempo nas redes sociais, ficar menos tempo na internet, é bom e importante, fundamental para a nossa vida nesse mundo turbulento, onde o nosso emocional está afetado. Perder peso, fazer mais exercício, e eu diria que algumas dessas resoluções são minhas também. Fazer exercício, eu estou cumprindo 6 dias na semana, estou pelo menos caminhando, não vi o resultado ainda, né? Mas estou cumprindo. Espero que o resultado possa se... O pessoal está me fazendo lá, me dando um ok, eu não sei o que é, mas tudo certo. Mas vamos lá. Então, resoluções dessas eu tenho feito e não tem dúvidas de que estas resoluções, elas são fundamentais, mas eu faria uma pergunta e eu tenho uma curiosidade. Se nós fizéssemos uma pesquisa com Deus, quais seriam as resoluções de Deus para a nossa vida em 2025? Já parou para pensar? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa com Deus, quais seriam os propósitos de Deus para a nossa vida? Eu confesso para você que eu não sei quais seriam os propósitos específicos de Deus para a sua vida. Mas eu diria que Deus tem propósitos macros, se eu posso usar essa palavra, para nós em 2025. E essa manhã eu quero estudar as resoluções de Deus, quais são as resoluções de Deus para nós em 2025. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias capítulo 6.
Enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizando você um pouquinho sobre o livro de Miqueias. Miqueias está no contexto dos profetas menores. Não é que Miqueias era um profeta menor, um profeta de menos importância, mas que o livro de Miqueias era um livro menor. Miqueias era contemporâneo de Isaías e Oséias. Isaías era um profeta da cidade, um profeta de Jerusalém. Miqueias, um homem do campo. E há um consenso de que Miqueias teve o seu ministério entre a classe camponesa. Deus o chamou para uma missão difícil durante o reinado de 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias. Jotão até foi um homem que tentou ser fiel a Deus, mas o povo não era fiel. Ele até era fiel a Deus, mas não influenciou para que a nação pudesse ser fiel a Deus. A nação cultuava adoração aos deuses pagãos. A gente vai para Acás, filho de Jotão, mais depravado ainda. Acás, ele fez com que a adoração aos deuses pagãos pudessem ampliar. Em cada esquina havia rituais. Acás estava tão longe de Deus que ele mesmo cultuou, ele mesmo sacrificou o seu filho a um Deus pagão. Depois veio Ezequias. Sim, fez um processo de restauração, um processo de reconstrução espiritual. É por isso que os comentaristas acreditam que o ministério de Miqueias foi centralizado mais nos reinos de Jotão e Acás. Outro detalhe aqui do livro de Miqueias é que o livro tem 3 grandes mensagens. A primeira mensagem é uma mensagem de advertências, capítulo 1 e 2. A segunda mensagem, uma mensagem de esperança, que está no capítulo 3 até o capítulo 5. E nesse contexto, nestes 3 capítulos, 3, 4 e 5, nós temos a principal profecia, ou encontramos uma das principais profecias sobre onde Cristo nasceria. E por fim nós temos a terceira mensagem, que é uma mensagem desafiadora, onde desafiam os israelitas a confiarem mais no Senhor, a serem obedientes ao Senhor, porque somente assim eles cumpririam o propósito, o chamado de Deus, a vocação como povo de Deus. E eu faço uma pergunta aqui para você. Será que eu e você estamos cumprindo a vocação de Deus, pela qual Deus nos chamou? Será que eu e você estamos cumprindo a vocação de Deus como povo de Deus, como povo profético, como povo remanescente? E é esse chamado que Miqueias vai fazendo ao povo. Eu quero ler agora sim, do versículo 1 ao versículo 8. Se você puder acompanhar na sua Bíblia. E eu vou pedir que você permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor,
e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei do meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Os versículos 1, 2 e 3. Deus convoca o povo ao tribunal. O contexto aqui é um contexto de juízo. O contexto aqui, na verdade, é um processo judicial da aliança. Deus está no tribunal apresentando sua causa contra o povo. Deus está no tribunal apresentando uma causa porque Israel havia quebrado a aliança. E se você ler o verso 2, você percebe que há testemunhas. Curiosamente, as testemunhas aqui não eram pessoas. As testemunhas aqui eram os montes, as colinas. E é curioso porque Deus traz os montes e as colinas como testemunhas. Primeira curiosidade e resposta a esta questão é porque não havia ninguém justo que pudesse testemunhar. Segunda questão e lição que nós podemos ver é que apenas as colinas, os montes, estavam presentes diante dos grandes feitos de Deus a Israel ao longo da história. E eles poderiam testemunhar o que Deus havia feito em prol do povo e o que o povo havia feito para rejeitar ao Senhor. Juízo, julgamento. Muitos têm dificuldade de assimilar a ideia do juízo de Deus, porque ligam o juízo de Deus à vingança de Deus. Ligam o juízo de Deus à punição. Mas se você analisar a história do juízo, se você analisar os julgamentos de juízo de Deus, primeiro, sim, há uma confirmação bíblica de que haverá um juízo e haverá um julgamento. E sempre houve ao longo da história. Mas olha aqui para mim, os juízos de Deus nunca visaram punição e vingança. Os juízos de Deus sempre visaram e vão visar salvação. Deus traz o povo ao tribunal, não era simplesmente para julgar e punir. Deus traz o povo ao tribunal porque Deus queria resgatar a nação de Israel. Deus traz a nação de Israel ao tribunal porque Deus queria que eles retornassem aos caminhos do Senhor. Os juízos de Deus não são atos punitivos de Deus, os juízos de Deus são um ato salvífico. Os juízos de Deus visam salvação. Em outras palavras, o juízo de Deus é um ato da graça de Deus. Deus é o Deus da oportunidade, amigos. Deus é o Deus das novas chances. E talvez alguém aqui se preocupe com a ideia do juízo. E há, sim, ideias errôneas sobre o juízo de Deus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, se você se arrepender dos seus pecados, não tem por que você temer o juízo de Deus. Deus é juiz, sim. Deus é promotor, sim. Mas Ele é o advogado que concede-nos defesa e aplica os méritos de Cristo para que eu e você possamos ser salvos. O juízo de Deus é um ato de graça. O juízo de Deus não é a sua condenação, mas a oportunidade de restauração. E Jesus, Deus, quando vem aqui ao tribunal, Deus está querendo salvar o povo.
Deus está querendo chamar a atenção do povo. Deus está querendo resgatar o povo para o compromisso da aliança. Deus estava querendo trazer o povo à liberdade, porque o povo estava sendo escravizado pelo pecado. Vamos agora ao verso 3 e o verso 5. A minha Bíblia diz assim: povo meu, que te tenho feito? E com o que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de Deus. Depois de Deus convidar o povo ao tribunal, Deus aqui nos traz uma declaração queixosa. Deus aqui começa a fazer algumas perguntas. Ele faz duas. Primeira pergunta: o que eu fiz com você? O que eu fiz para que você me abandonasse? O que eu fiz para que você pudesse escolher outro caminho? O que eu fiz? E Deus faz uma segunda pergunta: o que eu fiz para que você se cansasse de mim? Pergunta forte, não é? O que eu fiz para te enfadar? Por que Deus faz essa pergunta? Porque Israel havia se cansado do Senhor. Israel havia se cansado em seguir o caminho do Senhor. Eu faço essa pergunta para mim e para você essa manhã. Será que nós, como povo de Deus, também estamos nos cansando de ser povo do Senhor? Será que nós estamos nos cansando em ser povo de Deus? Será que existe alguém aqui essa manhã que está cansado em seguir a vontade de Deus? Será que existe alguém aqui essa manhã que está cansado em estudar a palavra de Deus? Porque é isso que estava acontecendo com a nação de Israel. Eles começaram a olhar para fora, eles começaram a olhar para os outros povos e a querer ser como os outros povos. E é por isso que Deus pergunta: o que eu fiz? O que eu fiz para que vocês pudessem abandonar os meus caminhos? O que eu fiz para que vocês pudessem se cansar de mim? O que eu fiz para que vocês pudessem deixar e se cansar de viver a vida que eu planejei para vocês? Deus pergunta o que Ele havia feito para que eles pudessem se cansar de se relacionar com Deus. E Deus aqui relembra algumas bênçãos. A primeira bênção que Deus relembra é a bênção da libertação do Egito. Esse foi o maior evento salvífico do Antigo Testamento. Deus se lembra: eu os libertei da escravidão. O maior evento salvífico do Antigo Testamento, que simboliza uma salvação muito maior que Deus vai fazer e que Deus oferece a você e eu, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Deus está dizendo: o que eu fiz? Eu libertei vocês do Egito. Eu libertei vocês da escravidão do pecado. O que eu fiz? Olha essa bênção. Segunda bênção que Deus relembra é da liderança que Deus havia colocado para conduzir o povo. E aqui o texto diz para nós sobre Moisés, Arão e Miriam. Deus traz eventos específicos, amigos, aqui sobre Balaão, sobre a questão de Sitim, o que aconteceu desde Sitim até o Gilgal. Deus está lembrando sobre a proteção ao longo do caminho até a terra prometida. Deus proveu meios, Deus proveu recursos naturais e sobrenaturais para que o povo chegasse em Canaã. E Deus pergunta: o que eu fiz para que vocês pudessem me abandonar? Quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou, quando nós nos esquecemos que Deus levanta líderes para nos guiar, quando nós nos esquecemos que ao longo da nossa vida Deus provê meios, recursos naturais e sobrenaturais, quando nós nos esquecemos, amigos, quando isso acontece,
Quando nós queremos viver destituídos e separados de Deus, Deus pergunta: o que eu fiz por você? Por que você se cansou de se relacionar comigo? E eu faço uma outra pergunta: como está o nosso relacionamento com Deus? O povo havia se cansado de se relacionar com Deus. E que eu me pergunto a você: como está o seu relacionamento com o Senhor? De 0 a 10, se você pudesse dar uma nota ao seu relacionamento com o Senhor, qual seria? Não precisa responder para mim, responda aí para você. De 0 a 10, como está o seu relacionamento com o Senhor? Não podemos nos cansar de nos relacionar com Deus. Ele nos traz bênçãos. Ele nos provê meios para que nós possamos ser salvos e irmos e continuarmos nossa caminhada para Canaã. Versos 6 e 7. O povo responde: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O povo aqui faz perguntas a Deus, e as perguntas estão linkadas ao ritual. As perguntas estavam linkadas à forma litúrgica. E é curioso que nessas perguntas nós já podemos ver que o povo estava sendo afetado pelo conceito pagão. O que eu preciso fazer para que Deus possa me aceitar? E por que eles fazem essa pergunta? Porque eles faziam isso muito bem. Do ponto de vista da forma, do ponto de vista da liturgia, eles cumpriam 100%. Por isso o problema deles não estava relacionado à forma, à liturgia. O problema não estava focado no que eles poderiam fazer. Mas aqui eles estavam querendo comprar a Deus. Aqui eles estavam querendo fazer para Deus. Mas é curioso, amigos, que eles ofereciam sacrifícios no templo. Mas eles não estavam dando a Deus aquilo que Deus de fato queria, o coração deles. Eles davam sacrifícios, eles davam o dízimo, eles eram exímios na liturgia, mas não estavam dando a Deus o que Deus queria, o coração. Então, pastor, o senhor está condenando a forma? O senhor está condenando a liturgia? Não. Quem que havia pedido sacrifícios? Quem que havia dito para fazer sacrifícios? Deus. Então, nós também não podemos nos eximir daquilo que Deus muitas vezes pede. Por isso o problema aqui não era a forma, a liturgia. O problema aqui é que eles faziam a forma, mas estavam destituídos da transformação que Deus estava querendo prover na vida deles. Eles cumpriam muito bem, mas tudo era manchado. Deus revela aqui a hipocrisia. Eles estavam dispostos aos rituais externos, mas seus corações estavam longe de Deus. Não havia reconhecimento, não havia arrependimento. A vida estava tudo bem. Eles não sentiam a falta de Deus. Quantos de nós, amigos, temos vindo à igreja? Quantos de nós temos cultuado a Deus, mas estamos totalmente distantes de Deus? É o que estava acontecendo aqui. E eles estavam com a visão tão deturpada que eles incluem aqui o sacrifício do filho, que era um sacrifício a deuses pagãos. Deus não se impressiona com nossos gestos religiosos. Ele procura corações sinceros. Por isso, essa manhã, ao ler essa história,
ao estudar esse capítulo, ao falar sobre a forma, Deus está pedindo a mim e a você os nossos corações. Deus não se impressiona com a nossa ostentação, Ele não quer desempenho, Ele não quer quantidade, Ele quer coração quebrantado, um coração que será moldado por Ele, que será transformado por Ele. O que é mais fácil, prestar culto ou entregar o nosso coração a Deus? Deus quer o nosso coração. E por fim, o verso 8. Aqui sim agora estão as resoluções de Deus para a sua igreja. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus aqui define o que de fato importa. Deus aqui está dizendo para o seu povo a essência: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. O sonho de Deus, amigos, enfatiza questões éticas e morais, e não as questões litúrgicas que eles estavam querendo propor a Deus. Repito, não estou aqui minimizando a questão litúrgica, não é isso. Não estamos aqui dizendo que a questão litúrgica não tem o seu papel, o próprio Deus havia instituído. Mas muito mais do que a forma, Deus está querendo uma questão mais profunda, e quando nós olhamos, nós vemos quão profundo é a prática da justiça, quão profundo é amar a misericórdia e quão profundo é andar em humildade com Deus. O que significa praticar a justiça? O que significa ser justo com Deus e com os homens? Ser justo diante de Deus e diante dos homens. Deus está dizendo que é preciso tomar decisões corretas. Deus está dizendo que é preciso andar de forma justa, não segundo o padrão humano, não segundo a constituição do país. Deus está dizendo que o padrão de justiça é Ele. Ele é o Deus justo, e é isso que Ele está nos conclamando: pratique a justiça segundo o padrão divino. E se você andar por Miqueias, você vai perceber que Deus conclama o povo à justiça. Miqueias capítulo 2, de 1 a 5, Deus condena o povo por roubar terras e casas de seus próprios compatriotas, o que era uma violação da justiça divina. Miqueias 6 aqui e na sequência, Deus os repreende por usar balanças desonestas no mercado. Isso não é apenas uma violação da justiça econômica, mas da justiça de Deus. Miqueias capítulo 7, Deus condena líderes que aceitavam subornos e oprimiam pobres. Eles são julgados não porque quebraram as regras sociais, mas porque violaram a justiça divina. Deus está dizendo que a resolução dele para nós, em 2025 e para toda a vida, é praticar a justiça. Se você vai perder dinheiro para ser justo, perca dinheiro. Se você tiver que perder o emprego para praticar a justiça, perca o emprego. Se você tiver que perder amigos para ser justo, perca os amigos. Seja justo no procedimento, nos seus negócios, seja justo com todos. Deus nos convida a praticarmos a justiça. E a segunda resolução, amigos, amar a misericórdia. Um passo além da justiça. A justiça concede o que o direito exige. A misericórdia concede o que o amor exige. Ser justo significa dar a todos o que é devido, ao passo que a misericórdia indica amor e bondade, até mesmo àqueles que não merecem, que está em dívida com você.
A palavra misericórdia aqui é traduzida por misericórdia, bondade, amor leal ou benevolência. Deus está dizendo que o plano dele não é uma misericórdia simples, mas é uma misericórdia que vai além da superficialidade. Ele quer que amemos a misericórdia, que ela seja parte de quem somos. De quem somos. E é curioso que muitas vezes, para praticarmos a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo, nós teremos que sacrificar algo. Muitas vezes a misericórdia exigirá da justiça e haverá sacrifício. Sacrifício de uma opinião pessoal, sacrifício de alguém que está certo, mas precisa renegar-se. Aliás, foi isso que Cristo fez por nós, não é? A justiça de Deus exigia a nossa morte. A justiça de Deus exigia com que nós estivéssemos na cruz. Mas Deus se sacrificou, dando o seu Filho para morrer por nós. É dessa misericórdia que Deus está falando. Uma misericórdia que exigirá sacrifício. E essa misericórdia é a vontade de Deus para nós, para a nossa vida. Por isso, pratique a justiça, mas também ame a misericórdia. E a última resolução aqui do texto, amigos: ande humildemente com o teu Deus. Aqui está a terceira vontade de Deus para nós. O terceiro propósito de Deus para nós: andar humildemente com o Senhor. Isso aqui evoca relacionamento. Isso aqui evoca comunhão constante, reconhecendo que nós dependemos de Deus. E a ideia do texto é uma ideia bem simples. Um pai andando com seu filho de mãos dadas. Eu tenho duas meninas, uma de 5 e outra de 2. Elas ainda não sabem atravessar a rua. Então, se elas vão atravessar a rua, eu pego nas mãos delas, para que elas não possam ser surpreendidas por um carro. Essa é a ideia. Um pai atravessando a rua com o seu filho para proteger o seu filho. Quando Miqueias diz para nós andarmos humildemente com Deus, Miqueias está falando para nós andarmos de mãos dadas com Deus. Miqueias está falando para nós andarmos sem nos desgarrarmos de Deus. Porque é andando com Deus, é nos relacionando com Deus, que nós conseguiremos chegar seguros no fim da jornada. Andando com Deus, nos relacionando com Deus, nos evitará de sofrermos mais do que já sofremos por esse mundo de pecado. Andando com Deus, nos relacionando com Deus, nós chegaremos ao final da jornada. É humildade, é reconhecendo que nós não somos independentes, mas dependentes. É dependência completa, e muitas vezes significa abrir mão do nosso orgulho. Reconhecer é que Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte do poder, Deus é a fonte de tudo que nós temos. Por isso, em 2025, Deus nos convida a um relacionamento íntimo com Ele. E é curioso, se você olha as outras duas resoluções, você vai perceber que, humanamente falando, é impossível praticar a justiça, sim ou não? É impossível sermos justos do padrão de Deus. É impossível amarmos a misericórdia, porque nós naturalmente somos egoístas. Então Deus diz para nós: praticar a justiça, amar a misericórdia, é o resultado de andar e de se relacionar com Deus. Por isso, querida igreja, Deus está nesta manhã nos convidando a caminhar com Ele.
Deus, esta manhã, está nos convidando a abrir mão da nossa independência para seguirmos a vontade dEle. Deus, esta manhã, está dizendo para nós quais são as resoluções dEle para a nossa vida. E talvez você ainda não tenha feito as suas resoluções, você ainda não tenha definido os seus propósitos para 2025. Deus está dizendo para você, se ainda não está aqui, pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente comigo. Não saia daqui essa manhã sem tomar essa decisão. Não saia aqui essa manhã sem pegar nas mãos de Deus, porque 2025 será um ano de desafios. 2025 será um ano de lutas, mas com Deus nós venceremos para a honra e glória dEle. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, através do Santo Espírito dEle, nos ajudar a cumprir essas resoluções, não somente em 2025, mas até Jesus voltar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Fique em pé para que possamos falar com Deus. Santo Deus, que bom, mais uma vez, estarmos na Tua casa. Que bom é podermos aqui estudar a Tua palavra. E nessa manhã o Senhor claramente nos diz o que nós devemos fazer como povo do Senhor. Sim, devemos continuar buscando a obediência, a fidelidade. Devemos continuar vindo à igreja. Mas o Senhor quer muito mais do que a liturgia e a forma e o ritual. O Senhor quer o nosso coração. E o Senhor nos diz que nós precisamos olhar para Deus e seguir o padrão de justiça divina. O Senhor nos diz que nós precisamos amar a misericórdia e agir com aqueles muitas vezes contrários a nós, com amor e graça, como o Senhor age conosco. E o Senhor também nos conclama, nos convida a andarmos humildemente com o Senhor, a andarmos de mãos dadas com o Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa ser derramado sobre a nossa vida. Se alguém aqui, porventura, não tomou a decisão de andar contigo, que esse Espírito possa incomodá-lo, até que essas resoluções sejam seguidas. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz sábado a todos. Amanhã estarei pregando e aguardo você às 7h30, tá bom? Traga o seu amigo. Deus o abençoe.